Olá, eu sou o Arthur e seja muito bem-vindo ao canal O Covil da História. Hoje nós conversaremos sobre quem foi o verdadeiro Conde Drácula. Mas antes, já deixe seu like, se inscreva se não for inscrito e fique bem confortável e aproveite a história. Raras são as vezes em que um personagem teve tanto impacto quanto o Conde Drácula. Esse personagem foi desenvolvido pelo escritor irlandês Bram Stoker em um romance publicado em 1897. Para escrever o livro, Stoker estudou a fundo as lendas e narrativas populares do leste europeu. Lendas estas compostas por uma mistura de histórias de vampiro com satanismo, e remetem também a um personagem real, que viveu no período da Idade Média, nascido na Transilvânia, região romena, e seu nome era Vlad III, ou como era conhecido, Vlad Drácula. Vlad III nasceu em 7 de dezembro de 1431 na Transilvânia. Era o segundo filho legítimo de Vlad II ou Vlad Dracul. Dracul, que significa dragão, e foi uma alcunha adotada por Vlad II após se tornar membro da Ordem do Dragão. Vlad III teve um irmão mais velho chamado Mircea e um irmão mais novo chamado Radu. Sua educação primária foi deixada nas mãos de sua mãe, uma nobre da Transilvânia, e de sua família. Sua educação real começou quando em 1436 seu pai conseguiu clamar para si o trono da Valáquia, matando o príncipe rival Alexandre I da Casa de Daneste. Seu treinamento foi o típico dado para os filhos da nobreza pela Europa. Seu primeiro tutor no aprendizado para a cavalaria foi um guerreiro que lutou na Batalha de Nicópolis contra os turcos. Vlad aprendeu tudo o que era demandado de um cavaleiro cristão sobre guerra e paz. Quando adulto, Vlad III também entrou para a Ordem do Dragão e adotou a alcunha de Vlad Drácula, ou em tradução, Vlad Filho do Dragão. Vlad possuía uma vida normal na nobreza, até que um dia, numa tentativa de apaziguar os turcos e conseguir um pouco de independência, Vlad II foi obrigado a enviar seus filhos, Vlad III e Radu, como reféns para as terras do sultão Maomé II, o Conquistador. Vlad passou 7 anos entre os turcos, onde aprendeu sobre o idioma, os costumes e a religião dos otomanos, e nutriu cada vez mais seu ódio pelo povo muçulmano. Quando o sultão finalmente liberou os dois, em 1448, Radu decidiu continuar ao lado do sultão. Já Vlad voltou à Valáquia, onde descobriu que seu pai e seu irmão mais velho haviam sido traídos e mortos por nobres aliados. Foi aí que o jovem príncipe foi colocado em um caminho de crueldade, guerras e lutas que marcariam sua vida. Em 1456, Vlad retomou o comando da Valáquia, com o reinado principal de Drácula se estendendo de 1456 a 1462. Suas notórias habilidades como guerreiro e sua famosa crueldade fizeram dele um inimigo temido. A maior parte das atrocidades associadas ao nome de Drácula tomaram lugar durante esses anos. Sua posição, mais do que nunca, exigia coragem, afinal, somente 3 anos antes, a própria Constantinopla já havia caído para os turcos, e eles não viam a hora de estender seus domínios entre os principados do outro lado do rio Danúbio. Para resistir ao avanço do Império Otomano, Vlad adotou uma astuta tática de guerrilhas que conseguiu lhe garantir o sossego por alguns anos. Era hora também de obter um pouco de segurança dentro de casa, e é aí que entra seu carinhoso apelido de Vlad Empalador. Todos os relatos que ainda existem sobre o reinado de Drácula parecem concordar em um ponto: o príncipe tinha uma fascinação macabra por empalamentos. Esse método de execução e tortura prolongada envolvia o uso de uma estaca de madeira, de preferência não muito afiada e embebida em óleo, para não matar a vítima logo de cara. Diz a lenda que ao assumir o trono, Vlad reuniu todos os nobres em uma festa e perguntou quantos príncipes valacos haviam reinado durante a vida deles. Ninguém ali tinha visto menos de 7 príncipes no trono, e Vlad teria dito: "Eu serei o último que verão." Então, ele mandou empalar os mais velhos e fez com que os mais jovens e fortes trabalhassem na construção de uma nova fortaleza perto de Tigorvest, a capital da Valáquia. Outras vítimas da fúria de Drácula foram os comerciantes saxões que dominavam as conexões entre os Balcãs e o Ocidente europeu e tinham uma tradicional aversão ao pagamento de impostos. Vlad passou a cobrar pedágio nas principais rotas comerciais e com o dinheiro construía mais estradas e reforçava seu exército. Em 1460, o sultão otomano Maomé II, o Conquistador, ordenou a Vlad que lhe pagasse tributos, mas Vlad capturou e empalou os emissários do sultão. Em fevereiro de 1462, Vlad invadiu o território otomano, massacrando milhares de turcos e búlgaros. Maomé II então lançou-se contra a Valáquia para substituir Vlad por seu irmão mais novo, Radu,
e vários cidadãos passaram a apoiar Radu para o trono. Vlad então iniciou uma lenta retirada para o norte, arrasando as terras por onde passava para evitar que os turcos obtivessem provisões, e até mesmo utilizou armas biológicas da época, enviando soldados infectados com a peste para o acampamento turco. Vendo-se encurralado, Vlad adotou sua derradeira e mais poderosa estratégia, o terror. Quando o exército turco se aproximou de Tirgovist, se depararam com um campo cheio de estacas, com cerca de 3 km de comprimento e 1 km de largura. Os turcos, vendo tantas pessoas empaladas, ficaram muito amedrontados. Entretanto, o recuo otomano foi temporário, forçando Vlad a buscar auxílio na Transilvânia, com Matias Corvino, rei da Hungria, no final de 1462. Porém, Matias o aprisionou por 12 anos. Com os turcos finalmente bem-sucedidos em forçar Vlad a fugir, Radu, o irmão de Vlad, assumiu o trono da Valáquia. A primeira esposa de Vlad cometeu suicídio pulando das torres do castelo de Vlad para as águas do rio Arge, para não se render aos turcos. Entretanto, o aprisionamento de Vlad não foi nem um pouco oneroso. Ele foi capaz de gradualmente ganhar as graças da monarquia húngara e conseguiu até mesmo casar-se e se tornar um membro da família real. No período que Vlad ficou preso, o sensacionalismo já aflorava no continente europeu. Entre os primeiros textos impressos na Europa já estavam panfletos em alemão com manchetes do tipo: a assustadora e extraordinária história do cruel tirano bebedor de sangue chamado Príncipe Drácula. Após sua libertação em 1474, Vlad morava com sua esposa na capital da Hungria, enquanto preparava a reconquista da Valáquia. Com os preparativos finalizados em 1476, Vlad invade a Valáquia, com uma força mista de transilvianos, alguns burgueses valaquianos insatisfeitos e um contingente de moldávios. Já o irmão de Vlad, Radu, havia morrido alguns anos antes e sido substituído por um candidato ao trono apoiado pelos turcos, Bassarab o Velho. Enquanto o exército de Drácula se aproximava, Bassarab e sua corte fugiram. Com Vlad de volta ao trono, o grosso das forças de Drácula voltaram à Transilvânia, deixando a posição tática de Drácula muito enfraquecida. Drácula teve pouco tempo para ganhar apoio antes que um grande exército turco invadisse a Valáquia, determinado a devolver o trono a Bassarab. Ao que tudo indica, até mesmo os plebeus, cansados das depredações do Empalador, o abandonaram à sua própria sorte. Drácula foi forçado a lutar contra os turcos com pequenas forças à sua disposição, algo em torno de menos de 4.000 homens. Foi então que, em 14 de dezembro de 1476, em batalha numa floresta ao norte de Bucareste, Vlad Drácula foi derrotado e decapitado. Sua cabeça foi enviada a Constantinopla e exposta como prova de sua morte. Já seu corpo mutilado, de acordo com a tradição, foi sepultado no mosteiro de Znagov. E este foi o fim da linha para Vlad Tepes Drácula, ou carinhosamente chamado Vlad o Empalador. E para você, qual dos dois é mais assustador? O Drácula de Bram Stoker ou o Drácula da vida real? Não se esqueça de comentar abaixo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo.